Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Fala Aprovado, esse projeto em que nós convidamos pessoas concursadas para falarem da sua trajetória de estudos até a aprovação. Hoje, conto com a participação de um grande amigo, tive a honra de acompanhar essa trajetória que é inspiradora e vocês vão acompanhar aí meu amigo professor Eden Napoli, aprovado entre outros concursos no último concurso de delegado da Polícia Federal. Acompanhe comigo. Olá minhas amigas, olá meus amigos, é um grande prazer estar aqui no canal do professor Fábio Roque, meu querido amigo, meu irmão, para poder contar um pouco da minha trajetória até agora, aprovação recente no concurso de delegado da Polícia Federal. Eu me formei no ano de 2008, mais especificamente no dia 14 de março de 2008. Porém, o meu histórico em provas e concursos, ele vem não só da época da faculdade, mas até antes. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz o concurso para ingresso no Colégio Militar de Salvador, que é um colégio que pertence ao Exército, é vinculado ao Exército e que, portanto, tem uma ótima formação para todos os seus alunos e alunas. Porém, a ideia de fazer essa prova só veio em outubro e a prova era em dezembro. Eu tinha 10 anos, a prova era do ingresso da antiga quarta para a antiga quinta série do ensino fundamental. E meus pais me matricularam em um curso naquela ocasião para que eu pudesse ali tentar, naquilo que hoje a gente chama de reta final, fomentar de alguma forma a minha preparação para ter alguma chance de passar. Embora eu não tivesse sido eliminado do concurso, eu fiquei ali no rol daqueles que foram classificados, né? Porque tinha que tirar mais do que 50% em cada uma das provas, era português, matemática, estudos sociais. Eu tirei mais que 50%, eu não fui eliminado, porém, dos classificados só eram aprovados e convocados, portanto, 60 primeiros, porque apenas eram 60 vagas. Então, eu não pude ingressar no colégio na quinta série, mas também nunca fui fazer a prova. Então, foram dois problemas, né? O primeiro, achar que a reta final resolve. E o segundo, não perseverar, não tentar de novo. Então, há históricos de outras tantas pessoas que não conseguiram na primeira vez, mas conseguiram na segunda vez. E tá tudo bem, é tão legítimo quanto e a pessoa vai ser realizada do mesmo jeito. Então a grande lição que posteriormente eu pude tirar desse episódio foi não dá para pensar na construção de algo verdadeiramente relevante fazendo apenas um reto final e não dá para desistir na primeira tentativa. Só que naquela época ninguém tinha essa maturidade concursal, eu não tinha, e não dá para esperar que com 10 anos de idade você possa receber naturalmente de quem não veio desse ramo aquelas orientações. E tá tudo bem, a vida seguiu outros caminhos, outros desígnios se apresentaram e foram tão importantes quanto para que eu pudesse chegar aqui hoje. Então a minha história com o concurso vem desde a época dos 10 anos de idade, embora verdadeiramente só na faculdade que eu comecei a me debruçar sobre os concursos jurídicos, especificamente os concursos de técnico. Me lembro que eu fiz um concurso para técnico do Tribunal Regional Federal da primeira região, do sul da Bahia, portanto vinculado à primeira região, do TRF1, e nesse concurso havia 55 questões e eu acertei 52 questões de 55, foi mais de 90% da prova. Eu falei, agora vai, e para minha surpresa iam 300 candidatos para a segunda etapa, que era a prova de digitação, que naquela época o concurso de técnico trazia a exigência da prova de digitação logo depois, e eis que para minha surpresa eu fiquei na posição 560 e apenas 300 iam para a prova de digitação, de modo que não deu, eu não consegui seguir ali naquele certame, e foi um baque também muito grande, porque eu pensei, de 55 questões você acertar 52, eu já estava praticamente certo de que iria dar certo, porém não deu. E mais uma vez a ideia da perseverança, a ideia de que você não faz, como diria o grande professor William Douglas, você não faz o concurso para passar, vou fazer esse concurso aqui para passar nesse concurso. Você faz o concurso até passar. Então você tem que ter essa ideia de que você vai fazer quantas vezes forem necessárias para que você efetivamente atinja o seu objetivo, ainda que ele não seja atingido no primeiro momento. O que provavelmente vai acontecer, porque acontece com a maioria das pessoas e comigo não foi diferente. Assim aconteceu. E aí eu saí da faculdade já com essa ideia de que eu queria fazer concurso, mas que concurso era muito difícil. Então, quando eu ainda estava na faculdade, veio uma seleção para monitores de Direito Constitucional. O professor José Amando Júnior, professor muito competente, muito querido,
abriu essa seleção, da qual eu pude participar e na qual eu tive a felicidade de ficar aprovado em primeiro lugar. E aí fiquei com a vaga de monitor de Direito Constitucional e exerci essa atividade, né, na faculdade que à época era uma faculdade, e ainda é hoje uma faculdade particular, e eu consegui inclusive um desconto na mensalidade por conta dessa atividade de monitor. E aí logo depois que eu me formei, eu fiz um outro concurso, na verdade fiz ainda na faculdade, perto de formar um outro concurso para técnico, dessa vez no Executivo Técnico do Instituto Federal da Bahia, antiga Escola Técnica Federal, e que hoje tem status de Universidade Federal. E aí eu fui aprovado, e a convocação ela veio logo depois que eu já havia me formado. Nesse meio tempo eu fiz também a seleção, participei da seleção para monitores de Direito Constitucional do antigo curso Juspódio, curso presencial em Salvador, que deu início aí a esse grande boom no ensino preparatório para concursos no âmbito dos cursinhos, e era, sem sombra de dúvidas, o curso de maior notoriedade no Norte e Nordeste. Grandes professores lá começaram as suas atividades, o professor Fred Dio, o próprio professor Fábio Roque, o professor Dirley, o professor Robério, o professor Nestor, Pablo, Cristiano, enfim, são grandes os nomes, e eu iria ser monitor de Direito Constitucional. Isso foi em abril de 2008, então formei ali em março de 2008, em abril eu dei a minha primeira aula como professor do curso Juspódio. E aí veio também logo em seguida a seleção para professor da faculdade, que eu havia me formado, já tinha sido monitor na faculdade, e aí veio a seleção para monitor, para professor, dessa vez professor da faculdade. Participei dessa seleção, tive a felicidade de ficar com a vaga também, nessa única vaga que tinha de Direito Constitucional, e em julho eu comecei a dar aula para a graduação. Então veja, eu formei em março de 2008, em abril eu comecei a dar aula no cursinho preparatório, o curso de maior projeção Norte-Nordeste, e em julho eu estava ali dando aula na faculdade que eu havia me formado. E quando chegou em dezembro desse mesmo ano, movimentado ano de 2008, eu fui chamado naquele concurso de técnico do Instituto Federal da Bahia que eu havia feito. E aí eu assumi, tomei posse nesse cargo, tomei posse em 28 de dezembro de 2008, porém em março eu pedi exoneração. Por quê? Porque as atividades das aulas aumentaram tanto, as demandas eram tantas que eu não conseguia mais conciliar com a atividade do cargo que eu exercia. O cargo era de manhã, eu dava aula de noite, mas tinha turmas que precisavam rodar de manhã. E aí eu conversei com o diretor do curso, Francisco Salles, e que à época me sugeriu: olha, você vai ter a oportunidade aqui de ter bastante volume. E para mim foi muito interessante, eu não me arrependo inclusive dessa decisão, porque de fato eu fui muito feliz nas aulas, e elas abriram N portas que, sem sombra de dúvidas, trouxeram aí outras tantas oportunidades que foram fundamentais para a minha jornada, para o desenvolvimento da minha carreira profissional. Então, eu comecei ali o ano de 2019 já tendo pedido a exoneração do cargo que eu ocupava e me dedicando integralmente às aulas. E aí, dessas aulas, vieram convites para outros tantos cursos. Foram muitos os cursos preparatórios, bons cursos pelos quais passei, e ao longo de toda essa caminhada, eu sempre guardei dentro de mim a vontade de voltar a fazer provas, a vontade de voltar a estudar para concursos. Só que efetivamente não dava para conciliar com a atividade docente. Eu comecei lecionando uma matéria, Direito Constitucional, depois veio o convite para eu lecionar Direito Administrativo, e efetivamente não deu para conciliar essas duas atividades. Eu segui, posteriormente eu fiz um mestrado na Universidade Federal da Bahia, defendi a minha dissertação de mestrado no dia 19 de fevereiro de 2019, 18 de fevereiro, perdão, de 2019. Então veja que foram 10 anos aí. Eu formei em 2008, ingressei no mestrado em 2017, cursei 17 e 18, a defesa foi em 2019. Portanto, aí aproximadamente 10 anos, desde a minha formatura até a conclusão ali do mestrado. Nesse meio tempo, com a atividade de professor, eu conciliava tudo isso, e também com livros. Fui convidado para participar de projetos editoriais na editora Juspódio, pela qual tenho os meus livros, especialmente o resumo de Direito Constitucional para concurso, que é o livro de maior saída na nossa disciplina Direito Constitucional, com essa perspectiva de ser um livro objetivo, resumido, desses livros mais objetivos. Graças a Deus, um livro que tem uma ótima aceitação, e eu sempre manterei esta obra atualizada. Acontece que já no mestrado eu senti novamente aquele anseio, e não foi do nada. Eu atribuo ao momento do nascimento das minhas filhas, que se deu justamente nesse período de 2016, 2017, ou seja, o meu ingresso no mestrado ele veio acompanhado com o nascimento das minhas filhas, e consequentemente ele veio também acompanhado com esse desejo ardente de voltar a fazer provas, de voltar a me preparar para os concursos públicos, e
com o mestrado em atividade não dava muito para tocar essas duas atividades. O mestrado de vento em popa e o estudo para concurso ele é muito exigente. Tinha um colega no mestrado, auditor fiscal, que sempre me falava: Eden, o concurso é um ser ciumento, ele não gosta de ser dividido com outras atividades. Uma metáfora para dizer que não dá para você estudar para concurso e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai sair prejudicada, porque o estudo para concurso ele verdadeiramente é algo que ele exige muito de nós. Então eu cheguei a fazer alguns concursos de servidores, fui reprovado em muitos desses concursos, e depois de algumas reprovações vieram também algumas aprovações. Eu fui aprovado para técnico do Ministério Público da União, fui aprovado para analista oficial de Justiça Federal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Ainda em concursos de tribunais, fui aprovado para conciliador do Tribunal de Justiça e fui aprovado para juiz leigo em boas colocações. Mas quando não tem que acontecer, não acontece. Mesmo aprovados nesses concursos, as nomeações não vieram rápidas. Não foi uma coisa, foi aprovado hoje, amanhã eu fui nomeado. Não, foi aprovado em ótima colocação no MPU. O MPU não chamou no seu tempo esperado. Foi aprovado em 7º lugar no TRT de Campinas e nunca fui chamado. Foi aprovado em 1º lugar para juiz leigo e em 1º lugar para conciliador, segundo após os títulos, e demorou quase um ano para que eu viesse ser chamado. Então, uma outra lição, que essa só veio bem com o tempo e que veio com muita dor, porque é doído, né? Você passar, você conquistar e mesmo assim você não levar, né? Você ganhar e não levar, é a percepção de que, muito embora você seja aprovado, uma coisa será aprovada. Outra coisa completamente diferente é você ser nomeado. E a partir dessa ideia, dessas esperas e dessa angústia de esperar o nome da nomeação, que eu passei a abrir os olhos para aqueles concursos que tinham maior potencialidade de nomeação, porque para mim já não era mais interessante, observe, passar. Eu já percebi que eu já estava aprovado em 4 concursos e eu queria, na verdade, era ser nomeado. Então, foi quando, em 2019, eu falei: olha, a área estadual, ela é uma área mais recheada de concursos, eu vou fazer o concurso para a área estadual. E aí comecei a me dedicar para os concursos do Ministério Público Estadual, alguns concursos também da magistratura eu fiz, porém, sem ainda entender qual era o caminho das pedras. A gente começa errando e é extremamente natural. Então o que eu tenho para dizer de antemão se você está começando, saiba que você vai errar muito, mas fique tranquilo, porque é a partir desses muitos erros que você vai lapidar o seu caminho, você vai aparar as arestas, você vai limpar ali a estrada pela qual você vai passar, porque são esses erros que posteriormente se transformarão em acertos, mas desde que você persevere e faça os ajustes necessários. Não basta continuar, é preciso continuar, porém mudando aquilo que não está funcionando, fazendo os ajustes que precisam ser feitos, para que dessa forma você consiga evoluir efetivamente, para que sua nota consiga subir. Você só passa se a nota sobe, e você só faz a nota subir se você mudar o que está dando errado. Então eu fiz no ano de 2019, nesse ano que eu terminei o mestrado, aí eu falei: não, terminei o mestrado, agora eu vou me dedicar para os concursos da carreira jurídica. Eu, com toda tranquilidade, eu posso lhe falar que eu fiz inúmeros, dezenas de concursos, e eu fui reprovado em todos eles. Mas a reprovação não tem nenhum problema, porque é da reprovação que vem a aprovação. A reprovação, ela não lhe define, a não ser que você deixe, a não ser que você pare nessa reprovação e faça com que ela seja o ponto definidor da sua vida e não queira mais fazer prova, por medo. Eu não recomendo. Se você não quer fazer provas por qualquer outro motivo, isso é completamente legítimo. Há outras coisas tantas interessantes na vida para se fazer, diferente do concurso público. Você pode mudar de sonho, de desejo, e até aí tá tudo bem. Beleza, te apoio. Mas se você virar para mim e falar: poxa, eu não vou fazer porque eu vou desistir, porque eu acho que eu não consigo. Aí eu acho que não. Aí você está pedindo para aquela reprovação ser o definidor da sua vida. E não é legal você deixar aquela oportunidade da próxima prova que sempre virá. Não é legal você deixar essa oportunidade passar, porque é essa outra oportunidade que vai poder lhe apresentar um novo caminho, um caminho cheio de alegrias. Eu vou lhe dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu tinha feito em 2019 vários concursos para a magistratura e para o Ministério Público e eu não tinha logrado êxito nesses concursos. Não tinha logrado êxito. Quando chegou no ano de 2020, o primeiro concurso que eu fiz foi do Ministério Público do Ceará. E no concurso do Ministério Público do Ceará, eu fiquei por uma questão. Na verdade, naqueles sites de estatísticas, eu estava com 83 pontos, e aí veio um recurso, né? Os recursos foram interpostos, e a partir dos recursos que foram interpostos, nós tivemos ali uma mudança no cenário do gabarito e da classificação. Eu, que num cenário preliminar estava com 83, os recursos mexeram tanto que houve 4 anulações,
que não me beneficiaram porque anularam questões que eu tinha acertado, e houve uma mudança de gabarito. Mudança de gabarito que não só não me beneficiou, como também me prejudicou. E por que ele prejudicou, professor? Me prejudicou porque eu tinha acertado a questão, ele mudou para uma outra letra que não era a que eu tinha marcado. Nesse cenário inacreditável de falta de sorte, eu saí de 83, possível nota, para 78, e a nota de corte ficou em 79. Na época eu cheguei a comentar com o meu querido amigo Summer, e o Summer disse assim para mim: Éden, é muito raro acontecer isso, mas acontece. Só que isso que acontece muito raramente também traz uma mensagem. É sinal de que você está muito perto. Não desista. A próxima oportunidade pode lhe revelar grandes alegrias. Eu acho que você vai passar no próximo. Ele me disse isso. Eu acho que você vai passar no próximo. E aconteceu. Olha que coisa curiosa. De fevereiro de 2020, quando foi esse concurso do Ministério Público do Ceará, eu não pude fazer mais provas porque todos nós fomos acometidos por uma grave crise sanitária no contexto da pandemia mundial causada pela Covid-19. As provas foram suspensas e eu passei aquele ano de 2020 todo debruçado sobre os livros, porque por mais que o cenário fosse devastador do ponto de vista social, e de fato era, em alguma medida eu tinha que me manter estudando. Claro que o objetivo maior era viver e sobreviver. E neste momento, inclusive, aproveito para me solidarizar com todas as pessoas que de algum modo tiveram os seus entes queridos afetados, ou que perderam entes queridos, ou que tiveram a si mesmos afetados por essa doença. Mas de algum modo eu tinha que me manter estudando e sabia que logo depois as provas voltariam como voltaram. E aí, quando eu estava no final daquele ano, veio o concurso da Polícia Federal. Lembrando que nesse ano de 2020, no ano da pandemia, eu recebi o convite para assessorar a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Foi um convite desafiador, pois eu iria trabalhar no controle de constitucionalidade de âmbito estadual, assessorando a Procuradora-Geral, assessorando a promotora de justiça, assessora especial, nessa atividade do controle de constitucionalidade de âmbito estadual. E foi um aprendizado muito grande para mim, porque muito embora ali para apresentar o conhecimento técnico, a gente sempre ganha também com a própria experiência do cargo que a gente exerce. E foi muito enriquecedor, e eu sou muito grato a todos aqueles que me oportunizaram essa atividade no Ministério Público da Bahia, especialmente a doutora Patrícia, a doutora Norma e ao próprio professor Dirley, que intermediou essa oportunidade. E no final deste ano, eu fui nomeado para juiz leigo e logo depois para conciliador. Foi quando eu saí do Ministério Público, e saindo também o edital, eu percebi que eu precisava agora dar o gás. No final do ano de 2020, início de 2021, mais precisamente em janeiro, saiu o edital da Polícia Federal. E aí eu estava nos juizados nessa hora, eu falei, eu vou ter que conciliar aqui com os meus estudos. Só que as atividades dos juizados especiais estavam muito exigentes. Tinha dias que eu fazia 17 audiências por dia. E aí eu falei, olha, acredito que não vai dar. E aí juntou com a época em que um familiar também teve problemas relacionados com o Covid. Eu precisei me afastar das atividades dos juizados, e isso coincidiu com um período mais ou menos que correspondeu ao mês que antecedeu a prova. E eu falei, não, agora eu tenho um mês para me preparar para essa prova. A prova seria 21 de fevereiro. E aí eu dei todo o gás para aquela prova no mês de fevereiro, só que a prova foi cancelada, né? Estávamos naquela incerteza, vai ou não vai ter prova? As provas vão ou não vão acontecer? E aí aconteceu que a prova foi cancelada, ela foi remarcada para o dia 23 de maio, e no dia 23 de maio nós fizemos não só a primeira etapa, que foi a prova objetiva, como também a segunda etapa, já foi feita no mesmo dia, porém no turno da tarde. Foi a prova subjetiva. Fizemos a prova subjetiva no turno da tarde. Eu sabia que aquele tempo era o tempo que eu precisava lapidar as minhas atividades, as peças que eu iria elaborar, eu precisava treinar. Então eu aproveitei esse adiamento para lapidar o estudo das discursivas. Por quê? Porque ela aconteceria no mesmo dia que a prova objetiva. Eu sabia que não teríamos, como comumente temos, aquele intervalo entre a primeira e a segunda fase. Então eu fiz essa dedicação. Fomos fazer a prova numa incerteza absoluta, porque não sabíamos sequer se ia ter prova, porque tinham ações judiciais pedindo um novo adiamento da prova. Então eu me lembro nitidamente que era sexta-feira, eu estava no interior, e eu iria me deslocar para Salvador, e não sabíamos se ia ter prova. A questão foi tão
polêmica e de tamanha repercussão que bateu as portas do Supremo Tribunal Federal. E tendo batido as portas do Supremo, a votação virou final de Copa do Mundo. Um ministro a favor, um ministro contra, outro a favor, outro contra. E eu já estava na estrada e a votação não tinha terminado. Veja, eu coloquei o carro na pista para me dirigir para Salvador, para fazer a prova, sem saber se a prova ia acontecer. E me lembro que eu estava com uma camisa que estava escrito "Fé sem ação em vão". Então assim, eu tinha que ter muita fé, mas eu também tinha que agir. E eu falei, não, eu vou para Salvador. Se tiver de aguardar o resultado lá, eu vou, mas eu vou agir. E não só eu vou me deslocar, mas vou me deslocar e vou me manter estudando. Peguei a revisão final ali do professor Márcio Cavalcante, do Cruzeiro Direito, que realiza um trabalho extraordinário junto com seus alunos. E eu li e reli aquela revisão do professor Márcio toda na véspera da minha prova. E aí, a votação no Supremo terminou e foi confirmada a realização da prova no dia 23 de maio. Para minha felicidade, quando saiu o gabarito, eu tinha feito uma boa pontuação, 102 questões líquidas de 120, eram questões certo e errado, uma errada anulava uma certa. Eu peguei questões, marquei 118 questões, deixei 2 questões em branco, e das 118 questões que eu marquei, eu acertei 10 questões, eu errei 8 questões. Então acertei 110. Como uma errada não acerta, eu errei 8, então 118 menos as 8 que eu errei, 110. Menos 8 penalidades pelas 8 que eu errei, 102 pontos líquidos. Então foi essa a pontuação que eu fiz. Eu fiz 102 pontos líquidos e tirei uma boa nota também na peça e nas questões dissertativas, o que me permitiu uma boa posição, uma posição dentro do número de vagas. Muito embora eu não só torça, como eu acredite firmemente que todos os aprovados serão chamados, não só os aprovados dentro do número das vagas, da ampla concorrência e das cotas, mas também aqueles que estão, seja na ampla concorrência, seja na cota, na qualidade de excedentes. Acredito firmemente, torço para isso e desejo que isso aconteça, até porque estamos aí diante de colegas maravilhosos que tiveram pontuações muito expressivas mesmo, neste que foi o concurso com a maior nota de corte da história da Polícia Federal. A Polícia Federal tem 77 anos. Esse concurso trouxe a nota de corte na prova objetiva de 94 pontos líquidos na ampla concorrência. Veja, no concurso de 2018 tinha sido 86 pontos líquidos. Olha a diferença, olha o salto, 8 pontos líquidos, de 86 para 94, a maior nota de corte da história da PF. Então, justamente por isso, eu rendo aqui as minhas homenagens e os meus cumprimentos a todos os meus colegas, porque muitas vezes são milésimos que separam uma pessoa e outra, então não tem ninguém melhor do que ninguém. Por algum motivo, um tirou uma nota maior do que o outro, está dentro das vagas e o outro não está, mas todos são tão competentes quanto. Por isso, torço, desejo sinceramente e acredito que todos estarão na Academia Nacional de Polícia, cedo ou tarde juntos, ou em mais de uma turma, mas acredito e torço para que isso aconteça. E aí, logo depois vieram as outras atividades, veio o teste de aptidão física, que foi realizado em julho, no início de julho, exames médicos, ficha de informações confidenciais e logo depois a prova oral. Na prova oral tive a oportunidade de fazer alguns cursos, fiz um curso na AEJUR, curso muito bacana, esse transmitido online, e fiz um curso presencial com o professor Júlio César de Almeida, esse presencialmente em São Paulo, né, como eu mencionei, e foram muito importantes para que eu pudesse efetivamente lapidar ali aquelas dicas mais importantes para a prova oral. Aconteceu a prova oral em Brasília no dia 24 de outubro deste ano, de 2021. Estou gravando aqui no finalzinho de 2021. Então, neste ano, há 2 meses, agora praticamente, aconteceu a prova oral. E aí, logo depois do resultado, e para minha felicidade, eu também estava ali aprovado naquela etapa do concurso, que praticamente era a etapa final. Eu digo praticamente porque de etapas eliminatórias, neste momento, era a última etapa eliminatória. Depois teve um psicoteste, mas que como ele é feito em 2 etapas, uma etapa foi feita agora, em novembro, porém a outra etapa só será realizada dentro da Academia Nacional de Polícia. Eu posso dizer que a prova oral efetivamente foi o momento em que nós tivemos a última etapa dessa primeira fase antes do curso de formação, a última etapa de caráter eliminatório. É claro que o concurso continua, haverá dentro da ANP não só a segunda etapa do psicoteste, como haverá também as próprias atividades da Academia Nacional de Polícia, que exigirão bastante estudo, bastante dedicação
e que exigirá também a pontuação mínima para que você possa efetivamente concluir com êxito todo esse processo. E estamos cientes dos desafios que virão, mas também estamos aqui dedicados, empenhados, contritos também nesse objetivo que virá. Portanto, meus caros, grosso modo, em linhas gerais, aqui nesses aproximadamente 25 minutos que estamos completando agora, essa foi a minha trajetória ao longo desses anos de formado. Veja, nós estamos em 2021, eu formei em 2008, em março de 2008 eu colei grau. Então são 13 anos de lá para cá. E o concurso público, a minha história começa com o concurso público, porque eu fazia ali desde a época da faculdade, os concursos de nível médio, como você percebeu. A minha história com o direito começa também na faculdade com o concurso público, só que ela ganhou novos contornos no meio do caminho, com atividade acadêmica, com livros, com aulas, com palestras, e enfim, tudo isso que a gente passa de algum modo nos prepara. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que diz e Deus sabe o que faz. Então durante muito tempo eu dizia, olha, eu acho que eu não vou voltar mais a fazer concurso porque a minha vida ganhou outro caminho, mas a vida vai lá e mostra que o caminho volta. O caminho, às vezes tem uma curva que ele conduz para aquele caminho que você achou que já tinha superado, para aquela página que você achou que já estava virada na sua vida. Isso pode acontecer, isso aconteceu comigo. E está tudo bem se acontecer. E o mais importante é você ter essa noção, você ter essa consciência de que o mais importante é ouvir o coração. Ouvir o coração, você ouve o coração e sente efetivamente qual é o local para onde você quer ir, qual é o destino que você quer alcançar. Nessa caminhada é muito importante também contar com pessoas que possam nos ajudar. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito nessa caminhada, não só pessoas amigas como familiares. Dentro de casa eu pude contar especialmente não só com a ajuda dos pais, irmãos, todos que torcem ali ao redor, mas especialmente com a ajuda da minha esposa e das minhas filhas. Eu estou aqui agora, inclusive nesse final de ano, a gente está aqui no litoral norte, aqui na linha verde, próximo a Salvador, e eu me lembro que na época da preparação minha esposa falava, amor, você quer ir para a casa de praia para você se concentrar mais? Ou você quer que a gente vá para a casa de praia quando tinha um feriadão para que você consiga estudar com tranquilidade? E eu sempre disse para ela, não, eu prefiro que a gente fique junto, porque por mais que eu tenha que parar em determinado momento para dar uma assistência, para brincar um pouquinho com as meninas, isso me alimenta. É daí que eu tiro a minha energia, a minha motivação, a minha força. Então, é esse barulho de criança que você está ouvindo aqui agora, são essas coisas que fazem com que a gente alimente a nossa motivação e fortaleça a nossa caminhada em direção àquele objetivo que de fato é o nosso objetivo maior. Então é nesse cenário que eu comentei aqui agora, as crianças passando, é nesse cenário que eu consigo render mais. Nietzsche dirá na obra Genealogia da Moral que ignorar os afetos é castrar o intelecto. Então eu sabia que se eu me afastasse daquilo que era a minha fonte de afeto, eu não conseguiria colocar o meu intelecto em atividade na sua mais alta potencialidade, para que ele pudesse funcionar da melhor forma. Então eu mantive essas pessoas perto de mim. Então trago aqui essa homenagem a essas pessoas que foram motor de impulsão, propulsores para que eu pudesse seguir. Pais, irmãos, familiares em geral, minhas filhas, minha esposa, sem sombra de dúvidas, puderam estar comigo. Especialmente eu dedicaria aqui essa vitória também, não só às minhas filhas, mas à minha esposa, porque ela, curiosamente, esteve comigo em todas as etapas do concurso. Ela esteve comigo na prova objetiva, logo de manhã cedinho, foi a pessoa que me levou para fazer a prova. Quando acabou de noite o concurso, ela foi me buscar. No outro dia, na outra etapa, que foi o TAF, ela não só me levou para o TAF, como ela se inscreveu junto ao SESC para que ela pudesse assistir ali todas as provas que foram realizadas, ou seja, natação, corrida, barra, salto em distância. Ela esteve ao meu lado naquele momento. No exame médico ela foi comigo também, por ser da área, né? Se acontecesse alguma coisa ela estava lá como médica, e foi comigo também para a realização da vistoria. Tem uma avaliação médica presencial, além de juntar os exames, você vai lá presencialmente para fazer uma avaliação médica, e ela esteve comigo naquela avaliação. Logo depois teve a prova oral em Brasília, e ela também foi comigo para Brasília, ou seja, ela sempre esteve lá. E por isso eu digo, até no psicoteste, que foi depois da prova oral, ela me levou também para o psicoteste de manhã. Eu costumo dizer que o mérito, portanto, é tanto ou mais dela do que meu. Então, invariavelmente, essas pessoas, elas nos motivam. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho.
É preciso reconhecer que existem pessoas que nos permitem essa caminhada. E nesse final, caminhando aqui para esses 30 minutinhos em que eu pude apresentar um pouco da minha jornada, eu não por acaso, propositalmente, deixei por último para falar deste anfitrião, que é o meu querido amigo e irmão professor Fábio Roque, que é o editor do canal Fala Aprovado, que idealizou essa plataforma que tem ajudado milhares de pessoas aqui pelo YouTube a partir de trajetórias inspiradoras de outros colegas, de algum modo buscarem alguma inspiração. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser a inspiração para ninguém, mas eu sempre digo que se a nossa história, contada com muita verdade, contada com muita sinceridade, ela puder de algum modo melhorar a caminhada de alguém em alguma medida, qualquer que seja ela, já terá valido a pena. Todo esse tempo que a gente para aqui para bater esse papo, ele já terá valido a pena. E o professor Fábio Roque, ele foi uma dessas pessoas que esteve comigo durante todos esses momentos. Esteve comigo antes, durante e depois. Antes mesmo de eu pensar em fazer concurso, durante todo o tempo que eu estudei para concurso, e depois agora do concurso ele continua. Porque os verdadeiros amigos são assim. Os verdadeiros amigos, eles não passam. O tempo passa, mas os verdadeiros amigos, eles não passam. Você pode até não ter um contato tão próximo, mas ele sempre estará lá. E para minha felicidade, nós podemos inclusive manter esse contato próximo. Não foram poucas as vezes em que de madrugada eu mandava mensagens com dúvidas de direito penal, processo penal, legislação penal especial para o professor Fábio Roque. No intervalo da prova da manhã para a prova da tarde, eu almoçando, rápido para voltar para fazer a peça, eu liguei para ele para tirar uma dúvida da peça que eu iria fazer de tarde. Foi uma infiltração policial virtual. Eu não sabia que seria essa peça, mas curiosamente eu tirei uma dúvida de infiltração policial virtual no intervalo da prova da manhã para a prova da tarde. Eu tirei essa dúvida com o Fábio. Ele sempre esteve à disposição para me atender. Incansavelmente, este cidadão, ele me ajudou. Então, a você, Fabão, eu rendo aqui todas as minhas mais justas e sinceras homenagens em agradecimento a tudo que você pôde me proporcionar nessa minha caminhada concursal. Quando eu recebi a notícia da aprovação, eu lhe disse: passamos, nós passamos. A primeira pessoa do plural, não a primeira pessoa do singular. Não eu passei, nós passamos. Porque essa vitória não é minha apenas. Ela é minha, ela é da minha família, mas ela é também sua, que esteve ali firme nessa caminhada, torcendo, vibrando, enxugando as lágrimas quando elas vieram, e foram muitas. Então, nesta vitória que é permitida por Deus, porque sem Deus nada acontece, como eu disse no meu depoimento que eu publiquei na minha página do Instagram, lá no @Edenápolis, se você quiser acompanhar o nosso trabalho, está convidado. Eu fiz um post dessa aprovação e eu disse, citando Jó 42:2, que quando Deus age, ninguém impede, porque os planos de Deus, eles jamais se frustram, eles jamais podem ser frustrados. Mas eu citei também Deuteronômio, quando diz que a força, as grandes coisas que a gente conquista na vida não advém da força do nosso braço, mas sim da força que Deus coloca no nosso braço. É uma diferença sutil, mas se você parar para pensar, ela existe. A força do nosso braço não advém do nosso braço, mas sim da força que Deus coloca no nosso braço. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é bom demais, as coisas caem do céu. E por isso é preciso agradecer. Foram muitos os amigos que estiveram comigo nessa caminhada. Eu não poderia nominar todos, mas falando aqui diretamente para o canal do professor Fábio Roque, eu tenho sim de reconhecer essa justa, honesta, sincera, porém muito verdadeira homenagem e essa palavra de agradecimento. E a vocês que estão aí nos assistindo, se esse é o seu desejo, como eu disse, existem outras tantas coisas mais interessantes na vida para fazer do que concurso público. Você não é obrigado a fazer concurso público, ainda que você tenha começado, você pode mudar de objetivo. E está tudo bem, e é legítimo e é tranquilo. Mas se efetivamente este for o caminho que você quer seguir, e quem vai melhor poder dizer isso não sou eu, não é o professor Fábio, é você, é o seu coração. Se você ouvir o coração e usar a cabeça, você vai tomar as melhores decisões. Você vai fazer as melhores escolhas. E eu desejo para você sempre que você tenha muita força, que você tenha muita coragem, que você tenha muita fé. Assim eu concluí o meu depoimento e assim eu concluo aqui essa palavra. Muita força para resistir disciplinadamente ao tempo. Porque muitos poderão ser os anos estudando. Foi comigo, muitos anos. E é preciso força para resistir disciplinadamente ao tempo. Coragem para que você não se amedronte diante de nada. Porque não faltarão detratores e maledicentes, aquelas pessoas que querem lhe ver bem, vírgula, mas não tão bom ao ponto de ser melhor do que elas. Infelizmente a gente sabe que existe isso, nem todo mundo gosta de ouvir, nem todo mundo gosta de falar isso, mas existe. Existem pessoas que não querem verdadeiramente o nosso bem, porque elas só querem até o ponto de que não seja o suficiente para ser melhor
ou para estar melhor do que elas. Então, as pessoas que não torcem verdadeiramente por você, as pessoas que de algum modo tentam lhe desestimular, tentam lhe desmotivar, essas você tem que afastar. Não precisa brigar com essas pessoas, não. Basta se afastar, basta silenciar. O silêncio é a melhor resposta nessa hora. O silêncio e o afastamento, para que depois, em um outro momento na vida, vocês possam se reencontrar e generosamente se relacionar, mas não tendo permitido que aquela energia que não era positiva pudesse de algum modo lhe contaminar. Então, a coragem para não se amedrontar diante de nada, muito menos das pessoas detratoras e maledicentes. E por fim, a fé. A fé para que você tenha a serenidade de saber que prepara-se o cavalo para o dia da batalha, como diria o livro dos Provérbios. Mas é de Deus que vem a vitória. É Deus que sabe a hora da vitória. Toda vez que eu arrumava minha mala para viajar para fazer prova, eu estava preparando meu cavalo, mas eu não sabia quando é que viria a vitória. Eu fazia a minha parte, preparar o cavalo. Preparava muito bem preparado. E às vezes a vitória não vinha. E eu entendia que o tempo é o de Deus, não é o nosso. Portanto, façamos a nossa parte e o Pai em algum momento nos ajudará. E por isso resta-nos continuar estudando e ter a mais absoluta e restrita e incondicional fé na força superior que dirige os nossos caminhos. Nas palavras do inesquecível Luiz Gonzaga Júnior, eu diria: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu espero e desejo sinceramente que no ano de 2022 você vá lá e faça aquilo que será. Vá lá e realize aquilo que será. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio, pela oportunidade e especialmente obrigado a vocês que aqui estão nos acompanhando. Foi um grande prazer, uma grande honra e uma grande alegria poder contar um pouco da minha trajetória para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!